Se alguma vez se sentiu deslocado numa conversa, se alguma vez olhou ao seu redor e se perguntou por que as pessoas se esforçam tanto para se encaixar, se alguma vez sentiu que as interações sociais são um jogo absurdo no qual não quer participar, então este vídeo é para você. E se nunca sentiu isso, talvez seja hora de se questionar se tem vivido uma mentira, porque hoje vamos falar de uma verdade incômoda. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, viu isso com uma clareza brutal. A maioria das pessoas vive presa numa farsa. Elas se vestem, se comportam e falam como acham que devem, não porque seja sua verdadeira natureza, mas porque foram programadas para buscar aceitação. Mas aqui vem a pergunta que ninguém faz: aceitação de quem? Pense nisso. Quantas vezes você suportou conversas sem sentido apenas para não parecer mal educado? Quantas vezes você riu de uma piada que não achou graça? Quantas vezes você sentiu que cada interação social é uma transação na qual esperam que você entregue uma parte de si mesmo em troca de pertencimento? E agora, a pergunta que realmente importa: a que preço? Schopenhauer deixou isso claro: a inteligência e a vida social estão em conflito. Quanto mais inteligente você é, menos sentido vê na farsa, não porque seja arrogante, mas porque vê o que os outros não veem, vê as máscaras, vê as mentiras disfarçadas de cortesia, vê a fragilidade de um mundo onde todos buscam validação nos olhos dos outros. E o mais aterrador, vê que a maioria das pessoas prefere ignorar isso. A sociedade foi feita para te manter entretido, não para te fazer pensar, porque quando você pensa demais, começa a perceber a incoerência, começa a saber que a maioria das relações é superficial, que a maioria das conversas é ruído e que o esforço para se encaixar é, na verdade, uma forma de autossabotagem. E aqui está o dilema: se você é inteligente o suficiente para perceber isso, então também é inteligente o suficiente para sentir a solidão que vem com isso. Porque, sejamos sinceros, quanto mais você pensa, menos você se encaixa, e as pessoas percebem isso. Elas sentem que você não entra na histeria coletiva, sentem que você não participa dos rituais sociais com a mesma devoção cega, e isso as incomoda, porque a sua mera existência é uma ameaça para a bolha na qual elas vivem. Schopenhauer foi direto: a solidão é a sorte de todos os espíritos excelentes. E isso dói. Dói porque a sociedade te ensinou que a felicidade está na conexão com os outros, que você precisa de amigos, círculos sociais, pertencimento. Mas o que acontece quando a maioria dessas conexões é vazia? O que acontece quando você percebe que o preço da socialização é a mediocridade? O que acontece é que você começa a buscar algo mais, começa a se afastar, começa a valorizar seu tempo mais do que a aprovação dos outros. E é aqui que algo curioso acontece. No começo, a solidão parece um castigo, mas depois se torna um privilégio, porque na solidão você descobre algo que a sociedade tenta esconder a todo custo: a paz interior. Schopenhauer entendeu isso melhor que ninguém. Para ele, a inteligência não era apenas uma bênção, mas também uma maldição. Quanto mais você entende o mundo, menos se empolga com ele. Quanto mais você vê a natureza humana, menos deseja ser parte do jogo. E é aqui que muitos erram, porque vão achar que essa mensagem é um convite à misantropia, a odiar as pessoas, a rejeitar qualquer contato social. Mas não é isso. Trata-se de entender a diferença entre interação e obrigação, trata-se de te dar permissão para escolher quando e com quem socializar, em vez de seguir o fluxo do que esperam de você. Trata-se de aceitar que a verdadeira inteligência não precisa de validação externa. Mas aqui vem a parte mais interessante: quando você deixa de buscar a aceitação, algo muda em você. As pessoas percebem isso. Veem que você não está desesperado para se encaixar, que não depende da aprovação delas, que seu mundo não desmorona se não te chamarem para o próximo encontro. E isso as desconcerta, porque a maioria vive presa na necessidade de ser vista, ouvida, aprovada, e você, ao não participar desse jogo, se torna um enigma. Um enigma que intimida, um enigma que intriga, porque a ironia de tudo isso é que quanto menos você se importa com a validação social, mais poder você tem sobre ela. A verdadeira liberdade começa quando você já não se importa com o que pensam de você. Então, da próxima vez que alguém te disser que você deveria socializar mais, que você deveria se esforçar para ser mais sociável, que você deveria ser como os outros, lembre-se disso: não é você quem está errado, você é simplesmente alguém que viu a verdade, e a verdade para a maioria é incômoda demais para ser aceita. E aqui é onde tudo fica ainda mais interessante, porque quando você percebe que não precisa de validação social, quando realmente internaliza que a maioria das interações são teatro, começa a notar algo mais: o silêncio. O silêncio se torna seu aliado, e isso aterroriza os outros, porque vivemos em um mundo onde o barulho é constante: redes sociais, conversas triviais, notícias feitas para provocar reações.
Tudo é feito para te manter em um estado de distração perpétua, porque o silêncio obriga a pensar, e pensar é perigoso. Schopenhauer não só entendeu isso, ele viveu isso a maior parte de sua vida longe da sociedade, imerso na filosofia, na música, na contemplação. E não foi porque odiava as pessoas, foi porque entendeu que o barulho do mundo só serve para embotar a mente. E é aqui que a maioria erra, porque confunde solidão com isolamento. Mas há uma diferença brutal entre estar sozinho e estar isolado. Estar sozinho é um ato de poder, é decidir conscientemente que você prefere a profundidade à superficialidade, que escolhe qualidade em vez de quantidade. Estar isolado, por outro lado, é uma condenação, é o que sente quem quer se encaixar e não consegue, quem se esforça para ser aceito, mas nunca consegue. E aqui está a ironia: quem busca desesperadamente a aceitação, sempre será rejeitado, mas quem a rejeita por escolha nunca estará realmente sozinho, porque quando você anda pelo seu próprio caminho, sem se preocupar com a aprovação dos outros, você atrai quem realmente vale a pena, pessoas que pensam, que questionam, que não precisam preencher cada segundo de suas vidas com barulho desnecessário. Porque aqui está a verdade: a inteligência não é antissocial. O que acontece é que a inteligência rejeita o banal. Pense nisso: os grandes gênios da história não eram antissociais, mas também não estavam dispostos a desperdiçar seu tempo em conversas vazias. Da Vinci passava anos imerso em seu trabalho, sem sentir a necessidade de compartilhar cada pensamento com o mundo. Nietzsche se afastou da sociedade quando entendeu que sua forma de pensar era incômoda demais para as mentes convencionais. Tesla trabalhava em suas invenções com uma obsessão que poucos entendiam. E todos eles foram vistos como excêntricos, como estranhos, como pessoas difíceis de lidar. Por quê? Porque não se submeteram à norma, não seguiram o roteiro da vida social comum. Porque aqui está o segredo: a vida social hoje é apenas uma série de rotinas previsíveis feitas para te manter dentro do sistema. Desde que você nasce, te ensinam que ser aceito é o mais importante, que você precisa de amigos, que precisa fazer parte de um grupo, que o isolamento é algo ruim. Mas ninguém te diz que a maioria desses grupos só existe por medo da solidão, não por afinidade real. Ninguém te diz que muitas das pessoas com grandes círculos sociais se sentem vazias. Ninguém te diz que as melhores ideias, as grandes revoluções, as descobertas mais importantes nasceram em mentes que se atreveram a se afastar do barulho. Mas há mais. Porque aqui é onde muitos se confundem. Pensam que a solução é rejeitar a sociedade completamente, que a resposta é se tornar um eremita, desconectar-se do mundo e viver em um estado de isolamento total. Mas não é assim, porque o verdadeiro poder não está em fugir do mundo, mas em saber quando interagir com ele e quando não. O verdadeiro poder está em se mover nas sombras quando o barulho é demais, mas aparecer com força quando for necessário. Pense nos grandes estrategistas: não estavam sempre no centro da batalha, mas quando apareciam, seu impacto era impossível de ignorar. Os que realmente entendem a vida não são nem escravos da sociedade, nem fugitivos dela, são jogadores silenciosos, movem suas peças sem anunciar, constroem na escuridão e, quando o mundo finalmente percebe sua existência, já é tarde demais, porque já venceram sem precisar chamar atenção. Schopenhauer dizia que a inteligência superior está destinada à solidão, mas não como uma punição, e sim como uma vantagem, porque na solidão é onde você realmente pode construir algo que vale a pena. Mas o que acontece com aqueles que não entendem isso? O que acontece com aqueles que acreditam que a felicidade só é encontrada na aprovação dos outros? Acontece que vivem presos em um ciclo de dependência. Cada foto que postam, cada história que compartilham, cada opinião que expressam, tudo é calculado para receber uma reação, um like, um comentário, uma validação que as faça sentir que existem. Mas aqui está a verdade brutal: se sua existência depende da reação dos outros, então você nunca realmente existiu, é apenas um reflexo do que os outros esperam de você. E isso é o contrário de ser livre, porque a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer sem consequências, é não precisar da aprovação de ninguém para fazer o que realmente deseja, é não depender do barulho para se sentir vivo, é poder estar sozinho, em total silêncio, sem sentir ansiedade, sem necessidade de preencher cada vazio com distração. E se você não pode fazer isso, então você não é livre, você é prisioneiro do barulho. Schopenhauer entendeu isso melhor que ninguém, por isso se afastou do mundo, não como um ato de rejeição, mas como uma estratégia. Porque só na distância você pode ver a realidade com clareza, porque só no silêncio você pode ouvir sua própria voz. E se você chegou até aqui, é porque no fundo já sabia disso. Sabia que algo na vida social moderna não faz sentido, sabia que muitas das interações que você tem são pura formalidade, sabia que o verdadeiro crescimento não acontece no barulho, mas na introspecção.
Agora, a pergunta é: você terá coragem de aceitá-la? Porque uma vez que você aceita, não há mais volta. O barulho se torna insuportável, as conversas triviais te parecem absurdas, a necessidade de se encaixar desaparece, e o único que resta é a verdade de que a solidão não é uma punição, é um privilégio reservado apenas para aqueles que são fortes o suficiente para suportá-la. Você não pode mais enganar a si mesmo, não pode mais se forçar a aproveitar o que antes parecia normal, não pode mais fingir que as conversas vazias te preenchem, que a validação externa significa algo. E esse é o ponto sem volta. É assustador, não é? Porque a maioria das pessoas passa a vida buscando se encaixar, fazendo sacrifícios silenciosos para serem aceitas, apagando partes de sua essência para não incomodar os outros. Mas você já não pode fazer isso, porque agora entende algo que a maioria nunca entenderá: a vida não é sobre se encaixar, é sobre encontrar o que realmente ressoar com você e ter coragem de seguir esse caminho, mesmo que isso signifique andar sozinho. E aqui está a maior paradoxa de todas: quanto mais você se atreve a ser você mesmo, mais magnetismo você gera, porque as pessoas estão desesperadas por autenticidade, mas poucos têm coragem de ser autênticos. E aqueles que têm, aqueles que se movem sem medo, aqueles que não precisam da aprovação de ninguém, esses são os que acabam sendo seguidos, mas não porque buscam isso, mas porque a verdadeira liberdade é tão rara, tão única, que é impossível ignorá-la. E agora eu te pergunto: o que você fará com essa informação? Você pode ignorá-la, pode fingir que nunca viu este vídeo, voltar para sua vida normal, continuar participando da farsa, continuar se adaptando ao molde que te impuseram, ou pode fazer algo muito mais difícil. Pode aceitar o desconforto da verdade, pode abraçar a ideia de que nunca será compreendido pela maioria, pode parar de se trair apenas para se encaixar, pode começar a viver para si mesmo, não para os outros. Porque no final, existem dois tipos de pessoas neste mundo: as que se adaptam e as que se encontram. A maioria escolhe a primeira opção, porque é mais fácil, mais confortável, mais segura. Mas os poucos que escolhem a segunda são os que realmente deixam sua marca. Então me diga, que tipo de pessoa você é? Se chegou até aqui, quero que deixe um comentário com a frase: o silêncio é poder, porque aqueles que entendem isso são os que estão prontos para jogar o jogo da vida com suas próprias regras. E se este vídeo te fez pensar, se em algum momento você sentiu que estava descrevendo algo que sempre sentiu, mas nunca pode expressar, então se inscreva, porque isso é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo.